Tudo bom, gente? Tranquilinho? A gente começa um novo bloco de assuntos com vocês. A gente vai conversar durante algumas aulas sobre microbiologia, estudo lá dos micro-organismos. E vários deles, né, moçada, podem causar doenças parasitárias. E aí a gente faz, primeiramente, aqui uma introdução à parasitologia, porque ao longo lá das aulas de microbiologia, várias doenças vão sendo descritas, né, alguns termos que eu vou logo adiantando para a gente logo se acostumando com essa nomenclatura. Claro que parasitologia vai ser a parte da biologia que vai estudar os parasitas e, principalmente, as doenças parasitárias. E para a gente, moçada, poder falar de parasitas, de doenças parasitárias, alguns termos eles são fundamentais aqui para a gente, né? A gente lembra lá para vocês, para começar, que existe infecção, infestação e inflamação. Falamos sobre isso, gente, já na aula de sistema imunológico, mas eu faço questão de lembrar para vocês. Infecção é a invasão do seu corpo por patógenos, bichinhos do mal, né? Pato quer dizer doença, né? Tanto é que patologia é a parte lá da biologia, da medicina, que estuda as doenças. Daí a gente lembra que onde você tiver o nome não sei o que pato, ou pato não sei das quantas, tem a ver com doença. Patógenos, bichinhos do mal. Então infecção, invasão por patógenos, pequenininhos, menores do que a tua célula. Quem serão, gente? Esses patógenos menores do que as células da gente. Esses patógenos menores do que as células, eles incluem, por exemplo, vírus, bactérias, fungos e daí por diante. O termo infestação designa a invasão do corpo da gente por patógenos maiores do que as células. Quando eu falo em patógenos maiores do que as células, alguns deles ainda microscópicos, mas maiores do que as células. Por exemplo, apesar de um protozoário só ter uma célula, essa célula é bem grandona, muitas vezes maior do que sua própria célula. Costuma-se falar que protozoários causam infestações. É o caso, por exemplo, moçada lá, de vermes, né? Apesar de vermes serem microscópicos muitas vezes, eles são pluricelulares. Então eles são maiores que sua célula. É o caso, por exemplo, de artrópodes. Peraí, Landim. Artrópodes? Se você tiver com pulga, com piolho, você está lá com uma infestação. Infecção e infestação são um ataque, né? É o seu corpo sendo invadido por bichinhos do mal, pequenininhos ou então maiores lá que tuas células. E a inflamação, ela é uma resposta contra vários tipos de agressão, né? Nas aulas lá sobre o sistema imune, a gente estava comentando lá que a inflamação faz parte da segunda linha de defesa do corpo da gente. Ela é resposta contra lesões mecânicas, químicas ou biológicas. De maneira que, repito, infecção e infestação são um ataque, inflamação será uma resposta contra esse ataque. Infecção ela pode ser uma virose por vírus, uma bacteriose por bactéria, uma micose, né, por fungo. Lembrando lá que mico diz respeito a fungo, micose, doenças por fungo. Uma protozoose, uma verminose e daí por diante. Sendo, né, moçada, doenças então que são doenças parasitárias. Ora, gente, parasitismo é um tipo de relação ecológica onde um cara utiliza o outro cara como alimento. Entretanto, né, moçada, parasitas, eles são caracterizados por não matarem o hospedeiro de imediato. Daí a grande diferença entre um parasita e um predador. Outra relação ecológica semelhante, né, ao parasitismo é o predatismo. Ambos usam outros seres vivos como alimento. Entretanto, o predador é aquele cara que mata a presa dele imediatamente, né? Digamos assim, o predador, ele te mata e te come. Enquanto, moçada, o parasita, ele te come sem te matar. Ele não mata o hospedeiro de imediato, tal
talvez ele mate o hospedeiro no longo prazo. De qualquer maneira, é diferente do comportamento dos chamados predadores, né? Então, o predador, quando o leão vai lá e come uma zebra, ele mata a zebra de imediato e come a zebra toda de uma vez, ou pelo menos uma boa parte dela. Mas um parasita em relação ao hospedeiro, né, o vírus da gripe, por exemplo, lá, né, um mosquito, por exemplo, lá, não vai matar você de imediato, pode ser que ele mate no longo prazo. Isso é o que caracteriza o parasita. Uma vez, moçada, que a gente fala lá de parasitas, eu posso classificar os parasitas utilizando vários e vários critérios, alguns deles importantes para a gente que vai estar estudando a parte de doenças parasitárias. Parasitas número 1, eles podem ser ectoparasitas ou endoparasitas. Oi, gente, um nome bastante autoexplicativo, né? Ecto quer dizer fora. Ectoparasitas, eles estão lá na superfície externa do corpo do hospedeiro. Ô, Landinho, o que seria superfície externa do corpo do hospedeiro? Por exemplo, pele, né? De modo que um mosquito, uma pulga, um carrapato vai ser ectoparasita. Ou então, gente, lá no tubo digestivo. Pera aí, Landim. No tubo digestivo, uma lombriga, por exemplo, lá, ela pode ser considerada um ectoparasita. Pô, Landim, mas a lombriga não está dentro do bucho da gente? Não é para ela ser considerada endoparasita? Cuidado. Cuidado, que o seu corpo, ele é oco, né? Se você de repente vai lá e pega o corpo do indivíduo, desenho horroroso lá de sempre do Landim, a gente tem aqui o seu tubo digestivo aqui na parada. Sendo, gente, que as partes do tubo digestivo que estão em contato com o ar, tecnicamente, são do lado de fora do seu corpo. Então, isso aqui é ar, 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 e aí vai. O que quer dizer que, tecnicamente, qualquer parasita que esteja nessa região, no tubo digestivo, mas do lado em contato com ar, isso aqui, gente, é fora do seu corpo. Isso aqui é ecto. Entretanto, se esse bichinho fura a parede do estômago, fura a parede do intestino e passa para o lado de cá, passa para o lado onde você tem o sangue, aí sim eu vou dizer que ele está dentro, aí sim que eu vou dizer que ele será um endoparasita aqui na jogada. Daí, se o bichinho estiver lá no seu tubo digestivo, mas estiver no tubo digestivo, do lado em contato com a comida, do lado em contato com o ar, ele ainda está do lado de fora. Então ele ainda é ecto. Se ele fura a parede do estômago, do intestino, do pulmão, sei lá o quê, e passa para o lado do sangue, passa para o lado, agora sim, de dentro propriamente dito, ele será endoparasita. De modo que ectoparasitas incluem desde mosquito, pulga, carrapato que se instalam na pele, até, por exemplo, moçada, parasitas de tubo digestivo, como lombriga, ameba, giardia e daí por diante. Sendo pessoas que endoparasitas, aí o nome é bem autoexplicativo, endoparasitas, endo dentro, estão na superfície interna do corpo do hospedeiro. Uma vez que está na superfície interna do hospedeiro, todo parasita de sangue, ele é endoparasita. Se ele está lá em contato com o sangue, está dentro de você. Ah, o interior de células, né? O que quer dizer automaticamente que todo vírus, ele será, claro, um endoparasita. Então, parasitas, por exemplo, que passeiam lá pelo seu sangue, né? Carinhas como, por exemplo, lá a bactéria, sei lá, da sífilis, ela vai ser um endoparasita nesse caso. Né? Carinhas, por exemplo, moçada, que se instalam dentro das suas células, todos os vírus, eles serão endoparasitas. Apenas, moçada, uma observação, cuidado, que parasitas intestinais, eles podem ser chamados de enteroparasitas,
Mas esse negócio êntero não tem nada a ver com dentro ou com fora, né? Êntero quer dizer intestino. Então, parasitas intestinais, parasitas de intestino, dependendo do autor, podem ser classificados como ectoparasitas, que seria a maneira mais correta de você ver as coisas, ou como endoparasitas. Daí, tem a questão, tem livro, tem autor, que vai dizer que lombriga, ameba e giardia não é ecto, é endo. Eu sei, é foda, eu sei, é osso, que a biologia tem lá desses pontos de vista meio conflitantes. Ao pé da letra, a maneira mais correta de você descrever é que lombriga, ameba e giardia são ectoparasitas que estão localizados bem aqui. Beleza? Entretanto, tem autores que vão, de repente, colocar, tá dentro da barriga, e vão chamar de endoparasitas. Então saibam, quando vocês pegarem isso numa questão, falando de parasitas intestinais, você vai parar com muito carinho e pensar, poxa, será que o filho da mãe que fez essa questão quer que eu coloque lombriga, ameba, giardia como ecto ou como endo? Analise todos os outros itens com carinho, porque você sabe que infelizmente tem esses pontos de vista diferentes. Parasitas moçada, eles podem ser chamados lá de eurixenos ou podem ser chamados de stenoxenos. Eita caramba, que nome bonito, hein? Eu já usei esse prefixo com vocês uma vez, eita, não sei se alguém vai lembrar, nas aulas de fisiologia, quando eu perguntei para vocês assim, qual é o nome que vocês acham mais parecido com estreito? É euri ou esteno? Ora, até comentei que não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas eu acho esteno muito mais parecido com estreito do que com euri. E moçada, esteno quer dizer estreito, euri quer dizer larga. Parasitas que são eurixenos, eles têm uma ampla variação de hospedeiros. Em outras palavras, eles podem atacar várias espécies diferentes como hospedeiro. Quer colocar de outro jeito? Eles são pouco específicos. São parasitas moçada com ampla variação de hospedeiros, pouco específicos, que eles podem atacar vários hospedeiros diferentes, possivelmente. É o caso de você, de repente, pensar em um carinha como o vírus da gripe. Chama influenza, né? O vírus lá, causador da gripe. Na verdade, moçada, o vírus da gripe pode afetar qualquer ave e qualquer mamífero. Quer dizer que gripe pode dar, por exemplo, em gente, em gato, cachorro, papagaio, galinha e etc e tal. Ou seja, é um vírus pouco específico. É um vírus que pode atacar vários hospedeiros diferentes. Vários tipos, por exemplo, lá de hospedeiros, qualquer mamífero, qualquer ave lá na brincadeira. Já um parasita que é stenoxeno, esteno quer dizer estreito, ele apresenta uma estreita variação de hospedeiros. Somente aquele hospedeiro e ponto final. E ainda, às vezes, somente aquela célula daquele hospedeiro. São parasitas muito específicos. É o caso lá, né, moçada? Influenza. É o vírus lá da gripe. É o caso, moçada, do vírus HIV, que é exatamente o vírus da AIDS. Não apenas o HIV só ataca a espécie humana. Rolandinho, o HIV não ataca macaco? Não. Tem um vírus de macaco chamado SIV, vírus da imunodeficiência em símios, em macacos, que até foi o vírus que originou o vírus da imunodeficiência em humanos, HIV. Mas o SIV ataca macaco, o HIV ataca humanos. E não apenas ataca humanos, como ataca somente algumas células em humanos, né? Aquelas células lá, linfócitos T4, linfócitos T auxiliares. Ou seja, parasitas que são stenoxenos nesse caso. Eu continuo classificando, moçada. Então, euri, ampla variação de hospedeiros, pouco específicos. Steno, estreita variação de hospedeiros, muito específicos. Eu continuo classificando os parasitas com vocês, que os parasitas eles podem ser classificados ainda como monoxenos ou heteroxenos. Os parasitas monoxenos também podem ser chamados de monogenéticos. Os parasitas heteroxenos
também podem ser chamados de digenéticos aqui na parada. Sendo, gente, que mono quer dizer um, claro, né? Parasitas moçada, monoxenos, são parasitas que só precisam de um hospedeiro para completar o ciclo de vida deles. Quando eu falo de um hospedeiro, de uma espécie como hospedeira, para completar o ciclo de vida. Parasitas heteroxenos, hetero diferente de 2, precisam de pelo menos 2, precisam de mais de uma espécie hospedeira para poder completar o ciclo de vida do parasita. Claro que a gente tenta explicar para vocês um pouquinho melhor, né? Quando eu pego, por exemplo, parasitas monoxenos, eles só precisam de uma espécie hospedeira no ciclo de vida. Em outras palavras, basta a espécie humana que o ciclo de vida ele se completa. Por exemplo, tu pega lá o vírus HIV lá da AIDS. Gente, se só existisse a espécie humana no mundo, ainda poderia haver AIDS? Sim, a AIDS pode passar de pessoa para pessoa. A AIDS não precisa de nenhum mosquito, de nenhum outro animal no meio do ciclo de vida para o vírus da AIDS poder passar. Ele passa de humano para humano diretamente. Como ele passa de humano para humano diretamente, basta uma espécie, a espécie humana, no ciclo de vida, ele é monoxeno. Outro exemplo lá de parasita monoxeno, o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Alguém briga comigo, ô Landim, mas tu não acabou de dizer que o vírus influenza da gripe, ele pode atacar qualquer ave, qualquer mamífero? Beleza, ele pode atacar qualquer ave, qualquer mamífero. Mas, gente, vem cá, para você pegar a gripe, é obrigatório o vírus da gripe passar por uma galinha antes de chegar em você? É obrigatório ele passar por um porco antes de chegar em você? Não, né? Claro que não é. Você pode pegar a gripe de uma pessoa para outra pessoa? Pode. De maneira que, se só houvesse a espécie humana no mundo, ainda assim haveria gripe? Sim, ainda assim haveria gripe. Notem, moçada, que o vírus da gripe, precisar, ele só precisa de um. Pode ter vários. O vírus da gripe pode ter vários hospedeiros. Gato, cachorro, papagaio, galinha, porco, etc e tal. Qualquer ave, qualquer mamífero. Ele pode ter vários hospedeiros, mas precisar, só um é suficiente. Um único hospedeiro é suficiente. E é isso que caracteriza um parasita monoxeno monogenético. Ele pode até ter mais de um hospedeiro, mas ele precisa de apenas um hospedeiro para completar o ciclo de vida. No vírus da AIDS, a espécie humana é suficiente. No vírus da gripe, a espécie humana é suficiente. Ou, se só tiver galinha, o vírus da gripe vai pulando de galinha em galinha, as galinhas são suficientes para ele. Mas num parasita heteroxeno, ele tem que ter mais de um hospedeiro. Um único hospedeiro não é suficiente para poder manter o ciclo de vida, como acontece nos parasitas monoxenos. Daí, quando eu falo em parasitas heteroxenos, eles precisam de mais de um hospedeiro no ciclo de vida, a gente vai poder classificar os hospedeiros em hospedeiro intermediário e em hospedeiro definitivo no ciclo de vida. Opa, lá vamos nós colocar esse conceito extremamente importante aqui pra gente. Hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo aqui na parada. Bom, o que caracteriza, moçada, um hospedeiro intermediário é que, nesse caso, dentro do hospedeiro intermediário, o parasita só vai fazer reprodução assexuada. O que caracteriza um hospedeiro definitivo é que, dentro do hospedeiro definitivo, o parasita apresenta reprodução sexuada. Notem bem que o que define se o hospedeiro é intermediário ou se o hospedeiro é definitivo é o comportamento do parasita. Se dentro do hospedeiro só tem reprodução assexuada, intermediário, se tem reprodução sexuada, pode até ter reprodução assexuada também. Pode até ter reprodução assexuada também. Mas se tiver sexuada, o hospedeiro é definitivo. Só assexuada intermediária, consexuada, hospedeiro definitivo. Alguns parasitas só fazem reprodução assexuada, não fazem reprodução definitiva,
não fazem reprodução, perdão, sexuada em momento nenhum do ciclo de vida. Daí, nesses parasitas que só fazem reprodução assexuada, que não fazem reprodução sexuada em momento nenhum no ciclo de vida, tem outra maneira de definir um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é aquele no qual o parasita está na forma jovem, e o hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita está na forma adulta. Ou seja, nem sempre a definição de hospedeiro intermediário e definitivo se baseia na reprodução, né? Então, algumas espécies não fazem reprodução sexuada para definir quem é o intermediário e quem é o definitivo. Quando o parasita está na forma mais jovem, hospedeiro intermediário, na forma adulta, hospedeiro definitivo. Claro que a gente vai exemplificar para vocês. Como exemplos, moçada, de parasitas que são heteroxenos, carinhas como, por exemplo, moçada lá, o protozoário Trypanosoma cruzi, que é exatamente o protozoário lá da doença de Chagas. Sendo que em relação ao Trypanosoma cruzi, causador lá da doença de Chagas, a brincadeira é assim, né? O hospedeiro intermediário é um inseto chamado de barbeiro. O hospedeiro definitivo, ele será um homem. A propósito, né? Trypanosoma cruzi não tem reprodução sexuada em momento nenhum da vida dele. Não existe reprodução sexuada no Trypanosoma cruzi. Por que eu vou dizer que o barbeiro é o hospedeiro intermediário? O barbeiro é o intermediário, porque dentro do barbeiro, o protozoário está numa forma mais simples, que eu posso dizer que é a forma jovem. Por que eu vou dizer que o homem é o hospedeiro definitivo? Porque dentro do homem, o Trypanosoma cruzi da doença de Chagas está numa forma mais complexa, que eu vou dizer que é a forma adulta dele. Gente, outro exemplo lá é o protozoário Plasmodium alguma coisa. Sendo que o Plasmodium alguma coisa é o causador da malária. Em relação, gente, ao Plasmodium da malária, o hospedeiro intermediário é o homem e o hospedeiro definitivo é um mosquitinho chamado de mosquito Anopheles ou mosquito prego, que é um mosquito transmissor. Alguém briga comigo. Peraí, Landim. Quer dizer que na malária o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo? Quer dizer que na malária é o homem que transmite a doença para o mosquito? Pelo amor de Deus, não. Cuidado, cuidado. Muito cuidado. Hospedeiro intermediário não é o agente transmissor necessariamente. Devo admitir que na maioria dos casos que você está analisando, o hospedeiro intermediário é um agente transmissor. Né? Na maioria dos casos que a gente vai estudar de doenças, o hospedeiro intermediário é o agente transmissor. Mas não é obrigatório isso acontecer. Então, quando eu digo para vocês que na malária, o homem é o intermediário e o mosquito é o definitivo, não é que o homem transmite a doença para o mosquito, não é que é o mosquito que tem a doença, não. Para o mosquito, Plasmodium da malária é inofensivo, não causa nada. Então por que eu vou dizer que ele é o intermediário? Ou por que eu vou dizer que o mosquito Anopheles da malária? Porque que ele é o definitivo? Porque a definição de intermediário e definitivo tem a ver com o comportamento do parasita. No caso da malária, o homem é o hospedeiro intermediário, porque dentro do corpo humano, o parasita da malária só faz reprodução assexuada. E o mosquito Anopheles, que não tem nenhum sintoma de malária, que é quem transmite a doença para o humano, é o hospedeiro definitivo. Porque dentro do mosquito, o Plasmodium faz reprodução sexuada. Daí, toma muito cuidado com isso, que a tendência natural de todo mundo é querer achar que o hospedeiro intermediário é quem transmite a doença, e não é isso. O hospedeiro intermediário não é sinônimo de agente transmissor. Às vezes, o agente transmissor barbeiro na doença de Chagas é o intermediário. Às vezes, o agente transmissor mosquito Anopheles na malária é o hospedeiro definitivo. Né? Volto a dizer, a definição é devida ao comportamento. Homem é intermediário na malária, porque dentro dele só tem assexuada. O mosquito é o definitivo, porque dentro dele tem a produção sexuada, aí nesse caso.
Aproveito, moçada, para lembrar para vocês que já que a gente falou aqui em agente transmissor, tem outra terminologia extremamente importante para colocar para vocês, que é exatamente vetor etiológico e agente etiológico. E a moçada confunde também pra caramba essa nomenclatura. Vetor etiológico é sinônimo de agente transmissor. É quem transmite a doença. Vetor etiológico é sinônimo de agente causador. É quem causa a doença nesse caso. Daí, toma cuidado com essa nomenclatura. Então, vetor etiológico é quem transmite a doença. Por exemplo, né, moçada? No caso, o mosquito Anopheles, lá na malária. O barbero na doença de Chagas. E agente etiológico é o agente causador da doença, como é o caso lá do protozoário Plasmodium alguma coisa. No caso lá da malária, como a gente estava descrevendo com vocês. Bom, já que eu usei os nomes vetor etiológico, agente etiológico, eu acrescento aqui um outro termo super importante para a gente, que é exatamente o termo vetor mecânico. O que é um vetor mecânico de uma doença? É um cara, moçada, que transmite o parasita, mas, gente, ele não é obrigatório no ciclo de vida. Ele não é hospedeiro. Uma vez que ele não é hospedeiro, não é obrigatório no ciclo de vida da doença. No ciclo de vida do parasita. Não, Landim. Não deu para entender, não. O que é que você quis dizer com isso? Todo mundo já ouviu falar que moscas e baratas transmitem doenças. E aí, moçada? Será que alguém pode me dar um exemplo de uma doença transmitida por moscas e baratas? Na verdade, moçada, moscas e baratas, elas não são hospedeiras de nenhum parasita. Não é hospedeiro, não é obrigatório no ciclo de vida de nenhum parasita. Mas, moçada, ajuda na transmissão como um vetor mecânico. É o caso, por exemplo, lá de moscas e baratas em doenças transmitidas por água contaminada. Em doenças de transmissão oral-fecal. Vou logo adiantando, moçada, aqui, transmissão oral-fecal é aquela transmissão através de água ou alimento contaminados com fezes de pessoas doentes. Quando a gente fala, moçada, em doenças de transmissão oral-fecal, eita caramba, é o caso, por exemplo, lá de hepatite A, é o caso, por exemplo, lá de disenterias bacterianas, caganeiras, fininhas e etc e tal. Ora, Landim já teve hepatite A. Enquanto ele está com hepatite A, quando ele faz cocô, no cocô dele tem um vírus da hepatite A. Se alguém beber água, comer comida contaminada pelas minhas fezes com o vírus da hepatite A, esse carinha vai pegar hepatite A também. Né? A mosca barata, como é que ela pode de repente chegar e agir na transmissão da hepatite A? Ora, eu faço cocô no banheiro como deve ser, entretanto uma mosca pousa no meu cocô, o vírus da hepatite A gruda na patinha da mosca e a mosca pousa no prato de comida de alguém. E dessa maneira, moçada, ela leva o vírus do cocô até a comida para o cara acabar se contaminando. É obrigatória a mosca na transmissão de hepatite A? De jeito nenhum. Você pode pegar hepatite A sem mosca, né? Você pode, por exemplo, ingerir água, comer a comida contaminada com as fezes diretamente, sem a mosca. Entretanto, a mosca facilita. Mesmo esquema lá da barata, né? Alguém está lá com uma diarreia e aí, nesse caso lá, na privada, a baratinha passou do lado da privada, a bactéria lá nas fezes contaminadas vai na patinha da baratinha passeia no prato de alguém, deixa a moçada, a bactéria lá, quando você come, você se contamina. Então, hospedeiros, aliás, vetores mecânicos não são hospedeiros no ciclo,
não são obrigatórios no ciclo do parasita. A mosca e a barata não é hospedeira, não é obrigatório, mas ajuda. Funciona como uma ponte entre as fezes contaminadas e a água e o alimento de alguém, para qualquer doença de transmissão oral ou fecal. Qualquer doença transmitida por água ou alimento com fezes de doentes, moscas e baratas podem ajudar na transmissão. Outro termo importantíssimo que a gente analisa com vocês, diz respeito lá ao termo reservatório. Gente, reservatório é um cara que ele tem um parasita, inclusive ele é hospedeiro da doença. Tem um parasita, ele é hospedeiro, entretanto, ele não transmite a doença. E aí, como é que ele trabalha? Ele, entretanto, apesar de não transmitir a doença, ele pode transmitir o parasita para o agente transmissor. Não, Landim, não entendi como é que funciona isso. Bom, quando eu disser, mostrando para vocês que alguém é um reservatório, bom, parasita está dentro dele. Ele, inclusive, é hospedeiro desse parasita. Entretanto, o reservatório não é capaz de transmitir a doença, mas ele pode transmitir o parasita para o agente transmissor transmitir a doença. Um exemplo disso, o gambá na doença de Chagas. Quando a gente fala, moçada, que o gambá ele vai ser um reservatório na doença de Chagas, isso quer dizer que o gambá tem um Trypanosoma cruzi, ele é hospedeiro do Trypanosoma cruzi, mas ele não transmite doença de Chagas, né? Entretanto, ele transmite o Trypanosoma cruzi para o barbeiro passar para você. Isso quer dizer que toda vez que eu estiver trabalhando com uma determinada doença, onde eu disser que fulano é reservatório, não existe transmissão direta do reservatório para você. Tem que passar pelo agente transmissor, aí nesse caso. Beleza. Quer dizer então que entre o gambá e o homem não existe, moçada, a transmissão da doença de Chagas. Mas o gambá pode passar para o barbeiro passar para o homem. E vice-versa aqui na brincadeira. Daí, o gambá é um reservatório. Tem um Trypanosoma, tem a doença, inclusive, ele pode ter os sintomas de doença de Chagas, mas não transmite a doença para você. Ele transmite o parasita para o barbeiro passar para ti. Isso quer dizer que, no caso do reservatório, Landim, se eu comer carne de gambá com doença de Chagas, eu pego doença de Chagas? Não. Landim, se eu fizer uma transfusão sanguínea de um gambá com doença de Chagas para mim, eu pego doença de Chagas? Talvez sim, mas a princípio não. Landim, se eu mantiver relações sexuais com um gambá com doença de Chagas, eu vou pegar a doença de Chagas? Talvez sim, mas a princípio não. A princípio, moçada, para você pegar a doença de Chagas, tem que ser do gambá para o barbeiro, do barbeiro para você. De você para o gambá, do gambá para você, não é possível. Isso quer dizer reservatório. Tudo bem, na verdade, talvez você comer carne de gambá com doença de Chagas, fizer uma transfusão de sangue de doença de gambá com doença de Chagas para você, ou manter relação sexual com gambá com doença de Chagas, talvez a doença de Chagas pudesse passar por você. Mas convenhamos, na natureza isso não vai acontecer, né? Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Então, a única transmissão possível nesse caso seria através do barbeiro, daí o gambá reservatório na história. Última maneira de classificar os parasitas, tá? Parasitas, moçada, eles podem ser permanentes, eles podem ser temporários. Ora, um parasita permanente é aquele que não apenas se alimenta de você, como ele mora em você. Ele vive no corpo do hospedeiro. Como, por exemplo, né, moçada, um piolho vive lá no couro cabeludo de alguém, né? Então, um parasita permanente. Um parasita temporário, ele não mora no corpo do hospedeiro. Ele vai lá, se alimenta, vai embora, te come, vai embora, não manda mensagem, né, não vai lá dar mais nenhum direct para você lá no Instagram. Ele vai lá, se alimenta e ó, some, come e vaza. Exemplo, moçada, de um parasita desse jeito? Mosquito, né? Mosquito é assim, né? O mosquito vai lá, ao contrário do piolho, que vive grudado no hospedeiro permanentemente.
O mosquito não. Se alimenta do seu sangue, vaza, vai embora, não manda nenhum recado, não liga, não manda mensagem, nunca mais quer saber de você, temporariamente nesse caso. Existe, moçada, o parasita temporário, existe o parasita chamado de provisório, que não é a mesma coisa de temporário. Ele é o parasita provisório ou proteliano. Parasitas provisórios, parasitas protelianos, são carinhas que só são parasitas numa fase da vida. Eles só agem como parasitas numa única fase da vida. Um exemplo super tradicional de parasita provisório proteliano, a mosca varejeira, né? A mosca, gente, varejeira, quando ela é adulta, ela não é parasita de ninguém, mas, moçada, na larva, na fase larvária, ela vai ser parasita em ferimentos de animais vertebrados, né? Inclusive, ela causa lá, né, aquela doença berne, bicheira ou miíase, onde a varejeira vai lá, pousa na ferida de alguém, bota os ovinhos, e os ovinhos originam larvinhas que vão devorando a ferida. Né? Berne, bicheira ou miíase, né? Até comentei certa vez lá, a coisa mais nojenta do universo é isso aqui, né? O lance lá do calcanhar de maracujá tem exatamente a ver com isso aqui. Então, um parasita provisório, um parasita proteliano.